E se você descobrisse uma maneira de confundir os inimigos que se levantam contra as nossas vidas, sejam inimigos espirituais ou inimigos carnais? Existe uma maneira, esta maneira é comprovada, e quando você faz uso desta maneira, você descobre que você consegue confundir aqueles que tramam contra a sua vida. Eu vou mostrar isso para você e aí você vai tirar a sua conclusão. E se fizer sentido para você, coloque em prática a partir de hoje, porque isso funciona. Escute o que eu estou te falando. Deixa eu me apresentar para você. Eu sou o Pastor Luiz, muito prazer. Que Deus te abençoe. Se você chegou neste vídeo, se esse áudio chegou até você, é porque esse assunto te diz respeito. E quem sabe no dia de hoje, uma resposta para algumas dúvidas e para alguns questionamentos você terá. E você vai aplicar isso aqui que eu vou te ensinar a partir de hoje. E você pode ter certeza, vai haver diferença. E você vai entender para a glória do Senhor. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 18, Jesus ele fala da parábola do juiz iníquo. Essa parábola é muito poderosa, uma das parábolas mais abençoadas da Bíblia. Então eu aconselho a você a prestar atenção. Eu sei que de repente você está enfrentando alguma situação ou você precisa resolver alguma coisa, alguma demanda, alguma situação que saiu fora do teu controle. O que é bom? Pare por um instante. Ouça uma orientação e principalmente quando esta orientação é uma orientação que vem do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual é o seu credo, eu não sei se você tem uma religião, no que você acredita, mas Jesus Cristo deixou isso daqui para a humanidade. Então eu vou ler para você o que diz aqui em Lucas 18, o Espírito de Deus vai ministrar o teu coração e você vai ver que isso aqui tem efeito nas nossas vidas. Lucas, capítulo 18, no verso 1, o título diz a parábola do juiz iníquo. Olha o verso 1 em diante. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, e nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus, agora preste atenção, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aleluia! Essa parábola, como eu disse, é uma das parábolas mais abençoadas da Bíblia. Jesus traz o exemplo, não sei se você já leu essa parábola, e se você não leu, então com muita atenção e carinho, preste atenção no que Deus vai te mostrar. Essa mulher, essa viúva, na época da Bíblia, as viúvas não tinham a família para defendê-la. Ou ela tinha um marido, ou então ela tinha que recorrer a algum juiz quando tinha alguma demanda, no caso aqui, um adversário. Então ela ia até o juiz e ela pedia para ele: faze-me justiça contra o meu adversário. Alguém estava se levantando contra ela. Então o juiz, que a Bíblia diz que ele não temia Deus, não respeitava homem algum, então ele não tinha compromisso com aquela viúva. Então ele dizia: eu não vou fazer justiça por você. E o que acontece? Se um juiz não julga a tua causa e não faz justiça
não tem ninguém na terra que vai te ajudar, humanamente falando. E era o que estava acontecendo com ela. E ela não tinha a quem recorrer. Então ela, o que ela fazia? Ela voltava e insistia e perseverava. E o juiz chegou a um ponto que ele não aguentou a persistência daquela mulher, daquela viúva, e disse assim: ainda que eu não temo a Deus, olha só como a coisa era séria, ainda que eu não temo a Deus, e ainda que eu não respeito homem nenhum, mas todavia como essa viúva me importuna, hei de fazer justiça na vida dela, para ela não vir e não me molestar mais, que eu não aguento mais essa mulher todo dia batendo aqui na porta do meu escritório. E o Senhor Jesus pega e diz assim: considerai o que diz esse juiz iníquo. O que é um juiz iníquo? É um juiz que praticava iniquidade. Alguém que não teme a Deus e alguém que não respeita homem nenhum, essa pessoa é iníqua. Então, Jesus falou: considera no que diz o juiz iníquo. Aí ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então Jesus diz o poder da oração. Por isso que ele falou no início do verso do capítulo, dizendo, ensinou Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Porque a oração não é uma situação de sentimento ou de vontade, é uma necessidade. Por isso que ele falou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Porque a palavra também ensina que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Talvez você acredita no poder do dinheiro, talvez você acredita no poder da amizade, talvez você acredita no poder do governo, você acredita no poder da influência, no poder da mente, mas poucas pessoas têm acreditado no poder da oração. A oração é um bem valioso que o Senhor nos deu e podemos clamar a Ele. Por isso que Ele diz, não fará, no verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado. Então Ele vem dizer, há poder na nossa oração, há poder no nosso clamor, em aquilo que nós apresentamos para Deus. Veja que ele usou o exemplo da viúva. Ela ia até o juiz por causa dos adversários dela. Quem teme a Deus e quem busca a Deus vai até o Senhor num quarto de oração, num quarto secreto, no seu clamor, seja de dia ou seja de noite. E essa oração, quando é feita com sinceridade, então Deus recebe essa oração, Deus recebe esse clamor. E o Senhor Jesus diz, Deus faz justiça. Então veja que o Senhor Deus é o nosso juiz. Ele faz justiça. E como que Deus faz justiça? Quando nós clamamos e pedimos pela misericórdia dele, pela ajuda dele, pela resposta dele, o que ele faz? Ele vem com os meios espirituais e toca no coração, e toca na situação, envia uma resposta, envia o anjo, Deus muda o cenário, Deus muda o quadro e traz a resposta. Então aquela viúva confundiu o juiz iníquo com a sua perseverança. E você pode confundir os seus inimigos, sejam eles espirituais ou físicos, você pode confundi-los com a sua oração, porque a sua oração mostra que você tem vida com Deus, mostra que você está conectado com Deus e pedindo, Senhor, me ajuda nessa demanda, me dá uma luz, me dá uma direção. E o que o Senhor vai fazer? Ele vai te ajudar. Não tem como, é impossível você ter uma vida de clamor a Deus e Deus não fazer justiça por você e pela sua família. Então Jesus deixou bem claro, esse método funciona. Qual é o método? Orar e clamar e esperar que Deus vai mostrar para você o que você tem que fazer, com quem você tem que andar, as atitudes que você tem que tomar, porque são situações espirituais. E quando você recebe a direção do Espírito, você então começa a enxergar o que está acontecendo e a bênção vem. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Então o Senhor Jesus está dizendo, você pode confundir os seus inimigos com a sua oração.
Você orou hoje? Você pediu a direção de Deus? Você pediu a misericórdia de Deus? Ou você tem confiado na força do teu braço? Ou você tem confiado na sua inteligência, na sua sabedoria? Você pode ir até longe com a sua sabedoria, mas você não pode viver o propósito de Deus sem uma vida de oração. Você pode conseguir alguns bens com seus recursos, mas você não consegue viver o propósito de Deus sem um clamor e sem a oração. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você pode viver uma vida de qualquer maneira na terra, mas não há vida melhor que vivermos uma vida com um propósito. E a oração e o clamor faz a diferença. Então, se você tem orado, se você tem clamado, parabéns para você. Continue, porque ele diz aqui sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Mas se você não tem orado, ou se você parou de orar, volte à prática da oração. Deus existe, Deus é real, Deus é verdadeiro, a palavra dele é real, a palavra dele é imutável, a palavra dele é verdade absoluta. Confia. Se Deus diz para você, se o Senhor Jesus diz para você que a resposta por meio do clamor e da oração, então clame. Deus vai fazer justiça em teu favor. Você pode ter certeza, mais dia ou menos dia, você verá Deus te honrando nessa situação para a glória do Senhor. Eu quero fazer uma oração com você agora, inclusive se você precisa de orar e fazer uma oração a Deus para que Ele te ajude, para que você volte a orar, volte a clamar. Eu quero orar com você agora e apresentar a tua vida a Deus, para que você comece de fato a ter uma vida de oração conforme a palavra do Senhor. E você vai descansar nele. Como eu disse e repito, é impossível Deus olhar lá do céu e não estar atento ao clamor dos seus escolhidos. Eu posso não te conhecer e não saber o que você está passando, mas você foi escolhido por Deus. Talvez você não está vivendo o seu melhor momento, talvez você não está vivendo a sua melhor fase, talvez você não está vivendo num ambiente que você deveria, mas ainda assim você é um escolhido. E por você ser um escolhido, Deus traz essa palavra para te ajudar. Posso orar por você? Posso orar junto com você? Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, a tua palavra é fiel e verdadeira e nós tomamos posse dela. E o Senhor Jesus nos ensina sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E quantas vezes esmorecemos diante das situações, diante dos aflitos, diante dos medos, diante dos anseios. Quantas vezes, Senhor, esmorecemos diante das adversidades e das dificuldades. Mas o Senhor está nos mostrando, vale a pena perseverar, porque o Senhor não vai deixar de atender aquele que é perseverante na fé e na oração. Por isso, Senhor, eu oro por esta pessoa, eu oro pela família, eu oro pelos negócios, pelas finanças, pela saúde. E se tem alguém agora precisando de uma resposta do alto, precisando de uma resposta do Senhor, vem, ó Deus, e abençoa pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. E que em todo o tempo que essa pessoa orar, ó Deus, que haja uma provisão da tua parte sobre a vida dela. Eu declaro e determino isso: cura, libertação, prosperidade, salvação, e que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida e na tua família. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e a partir de hoje vamos caminhar juntos na fé. Se essa palavra falou e ministrou teu coração, compartilhe com alguém, envie para alguém que está precisando que essa palavra venha fortalecer o coração dessa pessoa. Passe adiante a bênção que você recebeu. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até mais.